Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre mais esquerdistas americanos e brasileiros tentando entender a vitória do Trump, tá? Esse tipo de coisa já é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço desse tipo aqui. Eu acho que é muito interessante a gente ver isso daqui. Por quê? Porque dá dica no que esse pessoal está pensando, quais são os problemas deles. Alguns desses problemas a gente tem também, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso também em algumas dessas situações. Outras coisas só mostram como que esse pessoal é burro mesmo, como é que eles têm uma visão totalmente distorcida da coisa, né? Então, vamos entender aqui mais choradeira americana, mais gente reclamando. Como é que pode Trump ter ganhado essa eleição? Que sentido faz isso? Né? Como um partido de lacradores identitários sofreu uma derrota humilhante? Já dá a dica aqui no título, mas você vai ver que ele fala outras coisas diferentes no texto aqui. Essa notícia foi sugerida por Filho do Peter Não Reconhecido, Light no Rio é a melhor empresa de energia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. A gente já viu no vídeo ontem uma série de pontos que o pessoal levantou, e um desses pontos era justamente a questão da lacração, né? A questão da lacração de que os democratas adoravam expulsar pessoas que não aderem estritamente à visão identitária deles, chamar todos os homens de machismo tóxicos, né? Machos tóxicos e coisa e tal, e criticar todas as pessoas que são cis como se fossem homofóbicas e coisa e tal. Você não dá o cu ser homofóbico, né? Ou seja, esse tipo de coisa é realmente na essência do identitarismo do Partido Democrata, né? E aqui da esquerda brasileira também tem muito essa visão, né? Mas embora isso seja uma coisa muito forte, eu já falei para vocês isso, falei no vídeo de ontem e mantenho no vídeo de hoje. Isso daqui não é o principal problema, é um problema. A esquerda, ela é de fato autofágica, ela acaba destruindo a si mesma com essa visão identitária, né? Não chega a ser curioso isso? Porque eu já expliquei para vocês de onde é que surgiu essa tara da esquerda pela coisa identitária, né? Surgiu da teoria crítica marxista, né? A teoria crítica marxista surgiu lá atrás, quando os esquerdistas no mundo todo começaram a se questionar por que não acontecia a revolução do proletariado, né? O Marx fez aquela obra bacana dele, que ele previa que com a mais-valia os pobres ficariam cada vez mais pobres e os ricos ficariam cada vez mais ricos, e aí uma hora aconteceria a revolta do proletariado e coisa e tal. Só que ele previu esse tipo de coisa e nada da revolta do proletariado acontecer, né? Mesmo as revoltas comunistas que tiveram no mundo, como por exemplo a revolta russa lá em 1917, coisa e tal, não foram revoltas do proletariado. Quem fez aquilo ali, o Lenin era rico, né? A família rica, era nobre da nobreza russa lá, todo mundo gente rica. Então, assim, nunca teve a revolta do proletariado como foi previsto por Marx. E aí ficava o pessoal da esquerda, por que não aconteceu, né? A gente sabe que não aconteceu porque a ideia da mais-valia é uma ideia idiota, né? Ela se baseia na ideia do valor-trabalho, que é uma ideia que já era refutada naquela época. Se você quiser entender mais sobre isso, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic, que eu falo mais-valia existe, em que eu explico por que a mais-valia não existe. Não, ela não é igual ao lucro, não. Mais-valia e lucro são coisas diferentes, tá? Mas eu explico por que mais-valia não existe, e ela é baseada justamente nessa questão do valor-trabalho, e, portanto, toda a teoria do Marx é furada no final das contas. Mas, para o esquerdista, ele jamais chegaria nessa conclusão, então eles continuam no caminho errado. O que está havendo para não acontecer a revolta do proletariado? E aí surgiram várias teorias na época para explicar isso, e uma dessas teorias é justamente a teoria crítica marxista, que dizia o seguinte, que o problema é que existem outras relações na sociedade além das relações de trabalho. Então, embora o proletário ele quisesse se revoltar contra o patrão, existia uma série de outras organizações na sociedade, outras relações, sei lá, na igreja, no clube de futebol, na família, né? Todas essas relações que haviam em paralelo à relação de trabalho impediam que o proletário se revoltasse contra a burguesia e fizesse a revolução do proletariado como prevista por Marx, né? Então essa é a teoria crítica marxista. A ideia de que o que impede a revolução do proletariado são essas outras organizações. E como que se responde a isso? Você responde a isso minando essas outras organizações todas, né? Daí a importância que a esquerda dá
em minar o valor da família, em investir em uma série de outras brigas, né? Brancos versus negros, homens versus mulheres e coisa e tal. Para que isso? A ideia deles é que com essas infinitas brigas entre pessoas, você mina essas estruturas de poder que existem na sociedade além da relação de trabalho, e com isso a maravilhosa revolução do proletariado aconteceria, né? Nunca aconteceu, nunca deu certo e coisa e tal. Mas repara como é que essa teoria crítica é idiota por si só. Porque se você começa a minar todas as organizações da sociedade, uma das organizações que acaba sendo minada é a sua própria organização, né? E é isso que acontece na prática. O que eles estão dizendo aqui é exatamente isso. Ao botar homens contra mulheres, brancos contra negros, pessoas cisgênero contra homossexuais, contra LGBTQ e tal, ao fazer todas essas brigas, o que acaba acontecendo? Acaba minando não só uma série de outras estruturas, mas a própria estrutura do Partido Comunista, do Partido Socialista. De certa forma, é o que acontece aqui, né? A própria esquerda fica minada, ela é autofágica, como eu falo, essa pauta identitária ela é autofágica, ela acaba se destruindo a si mesma, porque qualquer coisa que cresça com base nela tende a se destruir a si mesmo, né? Então é uma besteira, ninguém precisa se preocupar com isso, é uma solução, um problema passageiro que vai passar em algum momento, não tem nenhum, vai passar no seguinte sentido, não vai ser mais tão relevante no futuro. Sempre vai ter gente picado por esse vírus da identitarismo, né? Por esse vírus da briga entre homens e mulheres, de brancos e negros, e latinos e brancos, e não sei o que lá. Sempre vai ter gente picado por esse mosquito aí. Mas nunca vai ser relevante, porque se começar a ficar muito relevante, destrói a si mesmo e não tem relevância. Eles colocam isso daqui justamente criticando dessa forma, falando que muito do problema foi justamente esse identitarismo do Partido Democrata que destruiu a Kamala Harris, né? De novo, eu não acho. Eu acho que o principal erro, eles colocam aqui, ó. Mas esses erros de cálculo estavam inseridos em 3 erros maiores da visão de mundo. Em primeiro lugar, a convicção que muitos progressistas tinham de que as coisas estavam caminhando bem, se não mesmo ótimas, nos Estados Unidos de Biden. E aqui é importante por 2 coisas. Primeiro, porque, é lógico, eu acho que esse é o problema, foi a economia, o pessoal nos Estados Unidos não estava vendo a economia como boa, e ao contrário, justamente por você ter as bolhazinhas da esquerda, na bolha da esquerda todo mundo achava que estava tudo ótimo, né? Aqui no Brasil a gente está tendo exatamente o mesmo fenômeno. Olha essa reportagem aqui do UOL. Por que a melhora dos índices econômicos não é percebido pelos brasileiros? A gente já falou sobre isso daqui várias vezes. É porque os índices econômicos estão mentindo. Estão mentindo. O Portman está lá no IBGE inventando número. Se você vai no supermercado, as coisas estão subindo de preço, as coisas estão ruins. Mas aí o que acontece? Fica a esquerda na bolha dela falando, não, tá tudo tão bom. Tá tudo tão maravilhoso, a economia do Lula, olha só, tá subindo, o PIB subiu, a inflação caiu, os preços estão diminuindo e não sei o que lá, tá tudo maravilhoso, Lula fantástico, maravilhoso, esplendoroso e não sei o que lá. Fora da bolhazinha da esquerda, o pessoal não tá comprando essa coisa não. É esse o problema que ele tá falando que aconteceu lá nos Estados Unidos também. O pessoal da esquerda, o pessoal que apoiava o Biden, que também apoiava a Kamala Harris, achava que a economia estava maravilhosa, né? Só que não está. Por quê? Porque o que o Biden está fazendo é a mesma coisa que o Lula estava fazendo aqui, está fazendo aqui também. Que é despejar dinheiro no mercado em grandes quantidades, esperando resolver os problemas e com muita ineficiência, né? O Biden fez um programa de levar a internet para o povo americano e conseguiu fazer exatamente 0 conexões de internet com gastos de bilhões e milhões de dólares e não conseguiu conectar um único americano na internet com esse dinheiro todo. Ineficiência estatal. Está no processo lá, estão fazendo licitação de não sei o que lá, fazendo planejamento, ineficiência estatal. Pro democrata, pro cara que gosta do Biden, fala, não, mas ele está fazendo isso, ele está ajudando, não sei o que lá, ele está dando dinheiro para essas coisas. Na prática, a pessoa percebe, não, caramba, ele botou um monte de dinheiro num negócio que não está saindo nada, né? E não só isso, questão de agenda verde, que os americanos já perceberam que isso é roubada. Agenda verde é agenda para matar pobre, eu já falei para vocês, a agenda verde é a agenda que quer ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Não que o aquecimento global não seja um problema, é um problema, existe, está de fato acontecendo o aquecimento global, existe uma preocupação com isso. A questão é, não se resolve isso através do governo, é impossível. Todas as soluções da agenda verde são para eliminar os pobres, para piorar a vida dos pobres, e os ricos não vão ser afetados, porque o rico paga compensação de carbono e coisa e tal, é uma hipocrisia do caralho isso. Mas enfim, então, ou seja, o que ele está colocando aqui é isso, ó,
Quem dissesse que a economia não estava indo bem, era um desinformado da direita, um ludibriado, estava na bolha da direita, né? Muito engraçado os esquerdistas, percebendo que eles estão numa bolha também, né? Perdi a conta do número de vezes que analistas progressistas tentavam direcionar os leitores para dados do Federal Reserve de St. Louis para explicar por que os americanos deviam parar de se assustar com preços mais altos. A Miriam Leitão falando, entenda por que é bom subir os preços e coisa e tal. No final das contas, esse pessoal acha que a enganação deles chega a todo mundo. Não, a enganação deles para na bolha. A bolha deles é uma bolha pequenininha, assim. Dentro da bolha deles, tá todo mundo comprando o discurso lindo de que Lula é maravilhoso, que os preços estão baixos e a economia está crescendo. Saiu da bolha, ninguém leva isso a sério, né? E tem até algumas dicas que ele dá aqui que se aplicam a gente também, tá? Se aplicam a mim particularmente. É que ele fala aqui, ó. Por fim, os esquerdistas pensaram que a melhor maneira de deter o Trump era tratá-lo não como se fosse uma figura política normal, embora detestável com ideias políticas ruins, mas como uma ameaça real à própria democracia. Independente dele ser uma ameaça ou não, esse estilo de oposição desviou os democratas do caminho correto. Ou seja, você começar a atacar o cara como um nazista, fascista, um ataque à democracia, primeiro que é inefetivo. Por quê? Porque o Trump já foi presidente. Como é que ele vai ser uma ameaça à democracia? Ele já chegou, já foi embora, não acabou a democracia no governo dele. Por que ele seria uma ameaça agora, né? E, por outro lado, isso simplesmente parava, né? O ataque ficava de novo na bolha, não ia além dela. Por que eu digo que isso é uma lição pra gente também? Eu tenho a tendência de fazer isso. Eu chamo o Lula de pinguço corrupto e digo para vocês o tempo todo que eu não consigo entender como uma pessoa votou no Lula. Não faz sentido uma pessoa votar no Lula. Não tem lógica isso, né? Isso é uma coisa, ok, eu continuo achando todas essas coisas, mas eu entendo que isso, como estratégia política, não é o ideal. A questão toda é ver o Lula pelos méritos e deméritos do governo dele, como isso está afetando as pessoas. É isso que vai fazer a diferença na eleição. Então eu vou continuar chamando ele de pinguço corrupto, porque é isso que ele é. Mas não acho que as pessoas vão parar de votar nele por conta disso. Você tem que levar a coisa adiante, né? É um erro muito grande você se fixar em problemas errados. Eu falo isso sempre também, a questão das urnas, né? Eu acho que é um outro erro muito grande do pessoal da direita, que se fixa nesse negócio muito fortemente e com isso acaba deixando de lado problemas mais sérios no final das contas. Repara, essa campanha do Trump lá nos Estados Unidos, nem se falou de urna por lá, não se falou de nada. Eles fizeram o trabalho, o dever de casa, de evitar, né, votação pelos correios, esse tipo de coisa, mas não se falou de contestação de urna nas eleições lá. Por quê? Porque isso é contraprodutivo no final das contas, né? No final, o pessoal está realmente abraçando esse negócio de identitarismo. Você vê aqui, ó, apresentadores da MSNBC chamando homens negros de racistas e sexistas porque votaram no Trump. É o que eu falo. Esse vírus da teoria crítica marxista é autodestrutivo, ele causa a própria destruição no final das contas, né? Bom, o pessoal coloca aqui como os grandes derrotados do Trump, justamente esse pessoal da justiça social. Mas, de novo, tem que lembrar que isso foi importante? Foi, mas o fator principal não foi esse, o fator principal foi a economia. É isso que a gente tem que focar aqui com o Lula também, né? Eles falam que os justiceiros sociais e a censura do bem. Um ponto que ele fala aqui é justamente essa insistência do pessoal da esquerda de fazer boicote contra um monte de gente. Isso eu falo para a direita também. Boicote é uma arma muito interessante, a gente deve usar essa arma. É uma arma, inclusive, libertária. Você não comprar produtos de quem você não gosta. Mas é muito importante não usar isso de forma indiscriminada, porque toda vez que você faz um boicote contra uma empresa, ou contra uma pessoa, ou contra um grupo, você está afastando esse grupo. Então fazer boicote de forma indiscriminada por qualquer coisinha é um erro também. Devemos usar boicote? Devemos fazer boicote? Sim, mas tem que ser uma coisa com cuidado, tem que ser uma coisa realmente quando for uma situação muito séria, aí sim vale a pena fazer um boicote contra uma empresa, né? No final, a esquerda brasileira aqui lamenta a vitória do Trump e diz esperar tempos difíceis. De fato, o pessoal coloca aqui não só a vitória do Trump, como a vitória maiúscula do Trump, né, as dificuldades que virão aqui para a esquerda do Brasil. É lógico que virão, é lógico que isso vai dificultar a vida do pessoal aqui, principalmente porque vai indicar uma guinada no país mais poderoso do mundo, né? É lógico, tudo vai depender de como será o governo Trump. Veja, o Trump, na campanha, ele foi muito radical. Isso não quer dizer que o governo dele vai ser muito radical, tá? Campanha é campanha, governo é governo. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero certamente umas pauladas muito grandes na parte da teoria identitária, na questão do clima, né, mudança climática, agenda verde, coisa e tal.
são coisas que certamente ele vai reverter. Por exemplo, a proibição do fracking lá do Biden, isso certamente o Trump vai rever. Vamos ver como é que vai ficar esse tipo de coisa. Vai ficar ruim aqui para os esquerdistas aqui no Brasil, né? E para quem quiser se divertir, eu coloquei uma thread de pessoas chorando aqui, de esquerdistas chorando lá nos Estados Unidos. Isso aqui já é nova, tá? Não é? Porque tem gente publicando vídeos antigos, lá da outra eleição do Trump de 2016. Isso aqui já são as imagens do pessoal chorando agora com a vitória do Trump agora esse ano, né? Tá muito divertido, cara. É impressionante como é que o pessoal insiste em fazer vídeo chorando e coisa e tal. Essa menina aqui diz que que é para as mulheres não transarem mais com homens que votaram no Trump e coisa e tal. Ó o caminho, já sabe como é que vai trepar com ela, só dizer que votou na Kamala Harris. Pronto, facinho, facinho, olha que beleza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.